Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Yun Seung Chang. Pronunciei corretamente, doutor Yun? Quase corretamente, Quase? Chang. É Chang. Yun Seung Chang. Isso. Quanto mais eu dificultar... Uma hora você consegue, Zanco. Eu tenho uma hora para conseguir. O senhor é coordenador do Departamento de Mama do Centro de Medicina, CBD, é isso? CDB, Centro de Diagnóstico Brasil. Centro Diagnóstico Brasil. Departamento de Mama? Isso, Zancuper. Ok, depois a gente esclarece mais, ok? Advogado criminalista, doutor Bernardo de Campos Carvalho. Doutor Bernardo, que bom tê-lo aqui no programa. É um prazer muito grande, é uma alegria voltar ao seu programa. Eu preciso que o senhor fale bem próximo aí. Participar dessa coisa deliciosa que é o teu programa. O livro Drogas, o Início do Fim. Exato. Esse é o teu... Essa é uma luta de mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, eu escrevi um artigo sobre, naquele tempo não se falava drogas, se falava entorpecentes. E o artigo foi Entorpecentes, o Início do Fim. Esse artigo foi publicado, inclusive, fora do país, na União Soviética e vários lugares. E dali para frente começou o sonho de escrever um livro. Mas por problema de trabalho, por problemas outros, só agora eu tive coragem de fazer. Então eu procuro abordar nesse livro como prevenir, porque entendemos que a prevenção é o melhor remédio de combater o vício. Se acontecer de a pessoa usar e se drogar, ela precisa conhecer como primeiro sobreviver e depois como sarar. Ok. Então, justamente, aborda as 30 piores drogas. Já a gente detalha tudo isso daqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Doutora Renata Sim, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Santa Paula. Prazer tê-la aqui, doutora Renata. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com você. Também conosco, Marco Ciampi, que é presidente da Associação Humanitária de Proteção e Bem-Estar Animal. Marco, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu e trazer aqui a mensagem dos animais a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Arca Brasil, é isso? Arca Brasil, como Arca de Noé. Mas significa que ela é uma associação... de proteção e bem-estar animal. Isso engloba desde os aspectos de assistencialismo aí da questão, né, até, como foi lembrado aqui, a questão da prevenção, né, que é o que sempre está na frente aí de todas as medidas que podem ser tomadas pela sociedade. Mas acrescentando, como é a Arca Brasil, nós temos outros países também envolvidos diretamente. Olha, esse nome foi pensado para ser a Arca Brasileira, né, com uma simbologia aí do episódio bíblico, né? Mas eu uma vez estive no Peru, conversando com o pessoal e tal, fiz uma palestra, e depois da palestra eles me perguntaram: vamos criar a Arca Peru. Que maravilha. Porque eles sentiram vontade daquele mesmo movimento, né? Sim, que bom. Doutor Yun, um assunto que é muito complexo, eu gostaria que o senhor detalhasse, um tratamento de infertilidade que pode ter reflexos no câncer de mama. Isso aterroriza. Na verdade foi um trabalho recente realizado na Suécia, né, que chegou a essa conclusão, né? Na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento de todas as mulheres que passaram por um tratamento de infertilidade e o que eles constataram é que aquelas, principalmente que faziam tratamento para uma estimulação ovariana, elas tinham um aumento de densidade na mamografia.
E a gente sabe que isso é um risco, você ter uma mama densa é um risco já aumentado para você ter câncer de mama. Então, o que esse trabalho chegou à conclusão? Que você, via tratamento de infertilidade, você passa a desenvolver um fator de risco conhecido que é o aumento da densidade mamária. Mas, assim, é um trabalho só que saiu, foi o primeiro trabalho, e assim, a gente vai necessitar ainda de mais trabalhos para confirmar se essa conclusão deste único trabalho é correta. Então, por enquanto, não acho que há um motivo para um alarde ou alguma coisa que a gente tenha que modificar futuramente. O que a gente consegue de alerta, por enquanto, é pacientes que, em algum momento, tiveram tratamento de infertilidade, seria muito interessante, durante a rotina, fazer uma rotina um pouco mais cuidadosa, não esquecer de realizar seus exames de controle anual, mas, por enquanto, é isso que a gente pode falar. Mas, doutor Yun, eu me preocupo muito quando tenho esse tipo de informação, quando se fala de pesquisa realizada fora do Brasil, pesquisa em qualquer lugar. Eu não acredito muito em pesquisas no Brasil. Eu acho que elas não retratam a nossa realidade, até pela proporção deste país aqui. O que acontece em São Paulo não é a mesma coisa do que acontece no norte e mesmo no sul do país. É assim, nesse aspecto você está correto. Porém, assim, o tratamento de infertilidade hoje em dia assim, é o mesmo em qualquer país do mundo que realiza. Então, assim, são utilizadas as mesmas drogas e, no geral, os mesmos protocolos. Então, assim, a gente pode realmente, apesar de ter sido feito na Suécia, numa outra realidade, como o tratamento é muito semelhante ao que a gente utiliza aqui no nosso país, a gente sim pode concluir também da mesma forma que eles. Então, não temos tantos tratamentos assim no país, fora dos grandes centros. Assim, isso com certeza, mas assim, vale o alerta para as pacientes que fazem. O protocolo é o mesmo. É o mesmo. É isso que o senhor coloca, isso. O protocolo é o mesmo. O protocolo é o mesmo com pouquíssimas diferenças. Doutora Renata, Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E aí, por que independência é o tema? Bom, independência foi escolhido esse ano porque, infelizmente, a história da esclerose múltipla remete a períodos que não haviam tratamentos adequados. Então, os pacientes desenvolviam uma incapacidade muito severa, ou seja, eram pacientes que em poucos anos acabavam indo para a cadeira de rodas. E com o advento dos novos tratamentos, houve uma mudança muito importante nesse cenário. Então, hoje, os pacientes portadores de esclerose múltipla, eu sempre digo para eles que eles têm uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes, como a asma, que são pacientes que vão ter que se tratar, ter uma qualidade de vida como outra doença qualquer. E isso realmente mudou o cenário, porque a gente sabe que o portador da esclerose múltipla era aquele paciente que onerava a máquina do Estado, porque era um paciente que 1 ou 2 anos ia para a Previdência Social. Internações várias pela doença, no sentido dos surtos, aumento da taxa de divórcio, então pacientes, quer dizer, uma doença que afetava toda a família. E agora a gente, felizmente, mudou esse cenário com os novos tratamentos e são pacientes adultos jovens, extremamente produtivos e que têm que se manter na sociedade. Quando se fala em esclerose, a senhora é jovem, no meu tempo ficava caduco, né? Todo mundo quem tinha esse problema de família, Dr. Bernardo relembrou, né? Fulano ficou caduco. Esclerosado. Hoje é. Mas o detalhe é o seguinte, como alguém conhece os sintomas de esclerose? Porque quando a senhora descreve com muita facilidade, eu sou leigo, eu só sei quando a pessoa está caduca para valer. Então isso é muito importante. Quer dizer, a esclerose múltipla não é a doença do idoso, ao contrário, é a doença do indivíduo jovem. É uma doença... Não estou dizendo que é do idoso, eu disse que a senhora é jovem, não se lembra deste tema de caduco. Não, que era... mas a população pensa. Hoje em dia, assim, eu atendo pacientes no hospital público e ainda existe essa mentalidade. Nossa, mas é tão novinha, já está esclerosada, né? E até os pacientes próprios fazem piadas com isso. Mas é uma doença do adulto jovem, então de 20 a 40 anos predominantemente. É uma doença que compromete mais as mulheres, então para cada 2 mulheres nós temos um homem afetado. E os sintomas, eles são muito alternos, porque assim, para entender um pouquinho, essa doença ela inflama o sistema nervoso central. Isso quer dizer o seguinte, ela compromete o cérebro e a medula. E dependendo do local onde ocorre essa inflamação, o paciente apresenta um sintoma. Então esse sintoma ele pode ser bastante diverso. É um sintoma que o mais comum no início da doença, principalmente, perda de visão. Então, o paciente acorda com o olho embaçado, referindo uma dor ocular importante,
esse é um sintoma que tem que durar pelo menos 24 horas e pode durar até 2 semanas. Então, não é algo fugaz, é um sintoma que, no mínimo, perdura por 24 horas. Alteração de força. Então, pacientes que têm fraqueza no braço, fraqueza na perna, alterações da sensibilidade. Então, começa a sentir diminuição da sensibilidade numa parte do corpo, normalmente são os membros também, pode comprometer a face. Alterações da coordenação motora, então, dificuldade para caminhar, desequilíbrio, alterações de fala também podem acontecer. E são sintomas que, muitas vezes, por serem tão diferentes, os pacientes não procuram um neurologista. Eles interpretam isso, às vezes, como um problema ortopédico. Olha, eu estou com dificuldade para andar, então ele vai ao ortopedista. Ele não pensa que é um neurologista. Ele vai procurar um oftalmologista, porque a visão ficou embaçada. E esse colega oftalmologista também não tem um pouco de ideia do que é uma neurite óptica neurológica. Às vezes, esse paciente não é tratado num primeiro momento. Às vezes, o paciente próprio acha que o braço está formigando porque ele dormiu em cima do braço. Tem dor nessa história? Não tem dor. Dor. Não, a dor, no ela caso só... do Dr. Jung aí, Dr. Jung, o paciente, quando chega até ele, deve ter alguma dor. Né? Mais ou menos este é o diagnóstico. Doutor, estou com dor aqui. No caso específico que a senhora descreve, eu não posso chegar lá e falar, eu estou com dor, não, eu estou sem enxergar, mas o que a senhora colocou, se eu não enxergo, eu vou no oftalmo. Exatamente. E aí o colega oftalmo vai fazer o exame e vai definir que realmente isso é algo neurológico, né? O comprometimento do nervo óptico. Então, às vezes, num primeiro momento, por isso é uma doença que muitas vezes os pacientes ficam 1 ano, 2 anos sem tratamento. Muito tempo. Muito tempo. A senhora falou de sintoma de, como é que é, visão turva, a pessoa 2 semanas com problema de... Porque na rede pública... Porque oscila. Não, essa a visão turva. Sim. 2 semanas. Nessas 2 semanas tem momentos em que enxerga bem, momentos que não enxerga bem? Pode haver essa oscilação. O mais frequente é que, se não tratado, piore a visão, mas a oscilação acontece. E, às vezes, o paciente fica esperando uma consulta médica, quando chega na consulta já melhorou o sintoma, porque a inflamação já desapareceu. Se não tem o sintoma, eu não vou. Exatamente. Exatamente. Lamentavelmente, é assim que a gente se comporta. Por isso que eu disse que o Brasil é muito grande, né? E as diferentes situações que acontecem neste país causam problemas não para o paciente teimoso que não vai até a procura da sua solução. Doutor Bernardo, é muito longo o caminho do entorpecente às drogas? Olha, foi muito longo? Eu advogo há 37 anos como advogado criminalista. Já sou um advogado, entre aspas, velho, porque há 37 anos fazendo tribunal do júri é difícil. Então o senhor ouviu falar quando ficavam caducos? Ouvi. Até depois eu quero pedir licença, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Estou muito curioso. Pode fazer. Doutora, quero lhe fazer uma pergunta, porque é uma curiosidade minha, mas eu acho que responde a muitas pessoas. A origem da esclerose múltipla tem a ver com parte genética? Então, a causa não é definida ainda. A gente diz que é uma doença multifatorial. Uma das hipóteses é a genética. No entanto, foram feitos já estudos entre gêmeos homozigóticos para entender se são gêmeos idênticos, e a doença se manifesta de maneiras diferentes. Então, não é totalmente genético, mas um dos componentes, sim. Inclusive, nós temos pacientes de pai, filho, irmãos. Atualmente, eu tenho uma família que tem 6 pessoas na família inteira portadores da doença. Mas, só, licença, mas é muito interessante o assunto. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Ela tem a ver com problema circulatório? Pode ter origem na MAVE? Não, malformação arteriovenosa não. Isso. Então, assim, só para esclarecer, há uns anos atrás, tem um médico italiano, muitos brasileiros chegaram a ir para a Itália buscar esse tratamento, onde ele dizia
que existia uma alteração circulatória e ele propunha um tratamento específico. Isso não é verdade, né? Isso depois, inclusive, foi contestado em vários congressos e não existe nada em termos de circulação Isso que eu queria saber. vascular envolvida na doença. Satisfeito? Muito. Podemos voltar às 30 drogas? Não, Desculpa, mas eu não aguentei a curiosidade. Ótimo. O teu trabalho, o teu livro, Drogas, o Início do Fim. São 30 drogas que o senhor elencou. Existe uma gama hoje Piores? Não tem droga de... boa, doutor Bernardo? Não tem droga boa quando o senhor fala as piores? Tem a cafeaspirina, tem uma série de coisas que fazem bem, é tida como a droga do bem. São drogas benéficas, né? Benéficas. Você está passando mal, você toma um remédio, você fica melhor, você se sente melhor. O que o senhor aborda aqui são drogas que causam problemas. Altamente concentrado. Eu faço até uma coisa engraçada. A maconha, a maconha talvez seja a droga mais antiga do mundo, porque está provado hoje que os romanos eles já usavam a maconha, porque a maconha tem uma coisa característica única. A maconha tem o ramo masculino e o ramo feminino, a maconha. No meu livro, inclusive, tem fotografias mostrando o pé de maconha, Sim. a cannabis, mostrando o lado masculino e o lado feminino. Os romanos, mesmo anteriores aos romanos... Todo vegetal tem o lado masculino e o feminino. Mas não de forma tão definida como a maconha. Sim. É uma coisa impressionante. A planta é diferente uma da outra. Porque a gente que é da roça tem dois, se não tiver um mamão macho perto do outro você não isso? consegue. Você não vai comer um mamão. É isso, né? Se não tiver um mamão macho perto do pé de mamão, que não tem jeito, você não vai comer não mamão. vai produzir o mamão. Então a natureza é... A natureza é bastante. Agora, o que acontece é o seguinte, a maconha, antes, por exemplo, a maconha masculina e a maconha feminina, os antigos, os povos antigos, primitivos, eles usavam, está provado que os senadores romanos, eles usavam a maconha para autoentretenimento, para participar daquele senado que a história conta, e a feminina e a masculina, eles usavam para fazer velas das naus de guerra, porque a maconha tem a corda mais forte que existe. Sim. E também o ramo masculino é usado para medicamentos. Hoje está se descobrindo uma série de coisas boas. Mas que a o teu maconha livro tá não fazendo. fala sobre as coisas boas que as drogas possam proporcionar. Eu falo muito en passant, porque o interesse do livro, o que era? Era prevenir as pessoas. Porque ao longo desse tempo, como criminalista, eu vi jovens que tinham um futuro promissor, uma coisa fantástica, se destruir. E consigo levava a família, destruía a família também. E é muito triste você acompanhar um jovem, ver que ele está caminhando para uma destruição. Então, o que eu procurei? Eu alerto muito, porque isso é fruto de muito estudo, eu alerto muito, porque a melhor prevenção é o conhecimento. Então, você tem que passar o conhecimento, o que as drogas, os males que a droga criam para destruir. Quando o senhor se propôs a escrever o livro Drogas, o Início do Fim, qual o teu objetivo? Qual o público-alvo para que o senhor imagina leia o livro? Principalmente o jovem de 14 até 25 anos. Porque esse é o público-alvo. Hoje o tráfico de drogas já está mudando o público. Mas já está atacando crianças de 8, 9, 10 anos. O senhor faz um trabalho desse, imagino que foi muito bem elaborado, imaginando que alguém que leia o seu livro não trilhe o caminho? Olha, se a pessoa ler com atenção e aceitando o que está lendo, eu acho que é um grande passo para ela. Porque a tentação é maior do que a leitura. Um amigo Sim. é mais forte do que pai, mãe e a sociedade juntos. Porque o que ele faz? Vamos, experimenta maconha. Pô, é gostoso, é um barato. Sim. E aí a pessoa experimenta. A maconha, antigamente, na década de 70, 80, a maconha era aquele famoso cigarrinho que você fazia, o tal de baseado. Tinha de 0,1 a 0,3% o efeito alucinógeno. Hoje, a maconha sintética ela tem mais de 50% do efeito
o efeito coisa. Antigamente você fumava, era aquela sensação, por 10, 15, 20 minutos se passava. Tinha gente que fumava estrume de vaca e ficava ligadão. Ficava. Eu ia tocar nisso, do estrume de vaca. Muita gente usava o estrume de vaca achando que era doidão. Na época da faculdade, os caras vendiam que era possível. O cheirinho deve ser interessante. Erva mate, né? Erva mate. Não, era maconha. Estou fumando maconha. Pegava o estrume de vaca, você Parece irônico, mas é realidade. Não, mas é realidade. É realidade Potente, isso. potente. Então, as drogas, elas trilharam um caminho diferente. Tá? Por exemplo, voltando à maconha, ela começou com baseadinho que tinha de 1 a 3%. Aí virou uma droga mais forte. Como é que é? Mas o senhor está falando de droga, maconha industrializada. Maconha sintética é maconha industrializada. Sim, maconha sintética é. Ela foi evoluindo, Não passou é o esse skunk. baseado que o senhor se referiu aí de 30 anos atrás. Antigamente era muito fraca a maconha, não fazia mal. Hoje, se você fumar Mas o objetivo das drogas é que a pessoa se vicie logo sim, e por se isso a torne evolução. dependente Por isso, imediatamente. criaram uma droga hoje, que está agora descobrindo no Brasil, é a pior das drogas que existe. O crack vicia em 2 dias. Hoje já não. 2 vezes que você fumar já... Então, no porque o que tem o crack, a característica? Você fuma, inicialmente você tem uma sensação de prazer, uma sensação de gigantismo, de que você é o bom, só que aquilo tem 10, 15 minutos de efeito. Você dali, você entra numa depressão, uma coisa que você quer se matar. Você perde o elo da vida. Então, o que você faz? Você vai e consome mais para tirar a depressão. Existe uma outra droga mais forte do que o crack que o senhor se referiu? 500 vezes mais forte, que chama sais de banho. Sais de banho. Nos outros países já está muito. Aqui ela veio com o nome de miau-miau. É uma droga composta por anfetamina, altamente desenvolvida, com uma planta do leste da África chamada bate. A mistura das duas transformou... Por que chama sais de banho? Se você pegar a droga, parece sais de banho mesmo, que você compra para pôr na banheira. Só que o efeito, essa droga é tão poderosa, é tão violenta, que os zumbis que você vê na série é o drogado de sais de banho. Ele começa a deformar a pele, porque você atinge uma temperatura tão grande, por causa do efeito da droga, teu rosto começa a desmanchar. Então, a fotografia de uma pessoa que usa o sais de banho mais de 1 ano, e você vê o filme falando sobre os zumbis, é a mesma coisa. Marco Ciampi, relembra para a gente o que é a Arca Brasil. Então, a Arca Brasil é uma associação humanitária, uma ONG, né, que se dedica a promover meios de melhorar, aprimorar a relação com os animais. Né, porque é uma área muito vasta de relação entre a sociedade e os animais. Se nós formos pensar, por exemplo, dos animais que são criados, transportados e abatidos para o consumo humano, a gente tem aí a cifra de bilhões de animais, como frangos, né? 3 bilhões e meio processados por ano aqui no Brasil apenas. Tem a questão dos porcos, que tem a questão do confinamento intensivo, né? Tem as porcas, por exemplo, que não conseguem dar a volta em torno de si mesma, a sua vida inteira. São colocadas ali apenas para serem inseminadas, dar os filhotes, depois um novo ciclo. Então, tudo isso tem que ser observado, revisto, né, sob o ponto de vista de que eles não são unicamente escravos para servir ao homem, né? Eles são seres vivos que têm sentimentos, sofrem dores ou opressões. Então, esse é um outro capítulo. E assim por diante, tem a relação dos animais usados para a diversão humana, né? Os aquários, os rodeios, né? Tem os circos, né? Tem as questões dos animais usados na ciência. No Brasil, as leis hoje impedem que os animais sejam utilizados em circos. Aqui em São Paulo, pelo menos, esse tipo de espetáculo não existe mais. Há um movimento nacional. São Paulo, por exemplo, rodeio é proibido ser na realizado. cidade de São Paulo, Isso. mas nas cidades em volta ele permanece.
Agora, por exemplo, existe um projeto de lei em Brasília que tenta abolir o uso do animal em circos nacionalmente. Se não me engano, hoje está em torno de 10 estados que já proibiram o uso de animal. Isso começou no estado de Pernambuco, a coisa de uns 12 anos atrás, quando houve um acidente lamentável de uma criança que foi na área dos leões durante o dia e um dos leões pegou essa criança e foi devorada pelos leões. Eles foram abatidos e depois, na autópsia, mostrou que os leões estavam pelo menos há 3 dias sem se alimentar. Porque quando o circo não vai bem de bilheteria, os animais sofrem. O primeiro que faz regime é o leão. Ele não tinha alimento. Então, houve um acidente. A partir desse acidente, houve um grande movimento. Pernambuco se tornou o primeiro estado a abolir. E hoje nós tentamos que esse movimento se estenda aí pelo país. Mas, Marco Ciampi, quando se fala em proteção ao bem-estar animal, a gente imagina logo o cãozinho. Sim. Todo aqui em São Paulo... Sim. Agora, o pet, pessoas, né? O pet. Não, todas as ruas, né, próximas aqui, as pessoas com saquinho plástico. Sim, é um fenômeno mesmo, né? Mas vai além de... Então, o cão e o gato, ele representa talvez o tema mais próximo da sociedade hoje, né? Convívio com o pet, né? Ele é um fenômeno mundial. É um fenômeno dos grandes centros urbanos, principalmente, porque as pessoas estão aí nas suas vidas tão competitivas, né? Tão solitárias muitas vezes, casam-se menos, têm menos filhos. Então, é um fenômeno de se aproximar do cão e do gato. O Brasil é considerado, depois dos Estados Unidos, o maior mercado para cães e gatos. A China tem números aí ainda a serem definidos, mas é um fenômeno brasileiro também, sem dúvida. E tudo isso precisa ser organizado, né, para haver um controle desses animais, senão eles vão pagar o preço disso. Aqui de leishmaniose Isso, em cães, gatos? Exatamente. A leishmaniose é uma zoonose, que é uma doença transmitida pelos animais ao homem e vice-versa. E nós observamos que essa doença, uma das principais questões que dificulta, vamos dizer assim, a organização dela, é que é uma doença que tem um nome complicado. As pessoas confundem, mas o que é leishmaniose, né? Então, leishmaniose, até bem pouco tempo, a gente só associa ao rato. Então, essa é a leptospirose. Também. Também tem outras. Também. Mais uma. O rato, exatamente, né? Eles chamam de animais sinantrópicos, né? São animais que são perniciosos para a sociedade. Mas a leishmaniose, há mais de 50 anos, existe uma política única no país. O animal que estiver positivo, ele deveria ser eliminado, a bem da saúde pública. E nós fomos vendo que isso era um absurdo, porque em outros países eles chegam a oferecer o medicamento para o proprietário tratar esse animal. Ele assina um termo, se responsabiliza pelo tratamento e o animal pode conviver na sociedade. E aqui no Brasil, por uma política arcaica, né, nazista, como já foi chamada, o animal é condenado à morte. Então nós queremos que isso seja revisto com urgência, né, porque a sociedade está pedindo. Ok, como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, uma boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Zé Copé, como é que você está? Tudo em ordem? Conversar com o Dr. Letísio e abordar com ele um assunto hoje, implante capilar. Podemos conversar, Dr. Letísio? Com certeza, Zé Copé. Ok? Está ouvindo bem? Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico, para conversar conosco, como acontece toda quarta-feira, aproveitando este momento aqui, conversando com ele agora, depois do intervalo. Nós vamos para um intervalo e, na sequência, conversaremos com o Dr. Nelson Letísio. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O Dr. Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem, hein? Tudo bem. Podemos falar de implante capilar, doutor Letísio? Com certeza. Doutor, olha, Jacopé, o implante capilar vem de longa data, né? Sim. Isso aí já é coisa de 30, 35 anos atrás que se faz implante capilar. E ele foi desenvolvendo, né? Ao longo dos anos, as coisas, como tudo, foram se aprimorando, os resultados foram ficando mais interessantes, as técnicas evoluindo, né? Iniciou-se com aqueles antigos punches, né? Que eram uns punches grandes, chegaram a ter punches até de 5 milímetros de diâmetro. Então ficava aquele famoso cabelo de boneca, né? Que ficava um aspecto muito artificial. Depois um cirurgião argentino, ele começou com os retalhos capilares. Então você rodava um retalho da lateral, assim, da região acima da orelha, e rodava para frente para você tampar, e ficavam uns resultados muito desgraciosos, muito artificiais. Bom, aí foi evoluindo. O que nós temos atualmente, Zé Copé? Nós temos o implante capilar de duas formas.
Você pode fazer o método FUI e o método FUT. O método FUI é o que está se demonstrando agora, que você faz micropunch, tem até robô que tiram os micropunch, e quer dizer, aquelas micro retiradas que você tira 1 a 2 fios por implante e coloca na área que você precisa, na área receptora. E o método FUT, que é que você tira uma tira de couro cabeludo da região da nuca, vamos dizer assim, e que você faz uma incisão passando pela nuca, chegando de um pavilhão auricular ao outro, ou seja, de uma orelha à outra. Você tira uma tira de couro cabeludo de mais ou menos 15 milímetros de largura por uns 14 centímetros de comprimento. Então você fecha bordo a bordo, sem tração, sem que cause iatrogenia na área doadora, e você confecciona os implantes. Na primeira, segunda fila, na região anterior, você coloca 1 a 2 fios por implante, e na segunda, terceira fila para trás, você coloca 2 a 3 fios por implante. Na região da coroa, você coloca de 3 a 4 fios por implante. Então, o que nós temos? O método FUT, ele tem uma rentabilidade maior, ele rende mais. Você consegue uma área de cobertura um pouco mais eficaz que o método FUI. Não tem aquela cicatriz que fica atrás. Que a cicatriz fica visível? Não. Só se a pessoa raspar a cabeça e vai ficar aquela linha branca atrás. Mas, em contrapartida, o método FUI também ficam aquelas pequenas perfuraçõezinhas, pequenos pontos brancos que vão ficar de cicatriz. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Atualmente, o que nós fazemos? A associação dos dois, às vezes. Você tira uma tira de couro cabeludo, e quando você precisa de alguns complementos menores ou uma área receptora um pouco menor, você pode usar o método FUI. Quando você tem uma área um pouco maior e que você quer um acabamento, você usa o FUT e associado um pouco com o FUI. Mas é isso, Zancopé. Atualmente está bem estabilizado, entende? Pelo menos mundialmente falando, você não tem uma abordagem muito maior. Tem um estudo japonês que eles dizem que eles estão trabalhando com o centro germinativo do bulbo capilar. Talvez dizem que daqui uns 10 anos, 15 anos, a gente não sabe, se consiga fazer o crescimento de cabelo. Até agora é método cirúrgico ainda, Zancopé. Só uma pergunta, quanto tempo de recuperação depois, doutor Letísio? Desculpa. Quanto tempo de recuperação depois? Olha, é muito tranquilo. O inconveniente é que a cabeça tem que ficar enfaixada por 2 dias. Isso é uma inconveniência. Mas você pode fazer tranquilamente, tipo numa sexta-feira, e o paciente trabalhando numa segunda-feira. Desde que não queira praticar esporte, fazer esforço físico exagerado. Perfeito, doutor Letísio. Grato mais uma vez pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Boa Valeu. tarde. Um abraço, então. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o advogado criminalista Dr. Bernardo de Campos Carvalho, autor do livro Drogas, o Início do Fim, o ambientalista Marco Ciampi, que é presidente da Associação Humanitária de Proteção e Bem-Estar Animal, a neurologista doutora Renata Sim, do Hospital Santa Paula, e também o doutor Yon Chan. Mais ou menos, né? Quase. Quase. O senhor é coreano. Sou coreano. Coreia do Sul, lógico. Claro, com Coreia certeza. do Norte, teríamos perdido um excelente... Provavelmente estaria preso. As pessoas visitam a Coreia do Norte, eu acho isso interessante. O senhor é da Coreia do Sul, é um regime completamente diferente. A Coreia do Norte é um regime de exceção, mas as pessoas fazem turismo lá, vê o quê? Tem uma agência inglesa que faz turismo via China, se você quiser visitar a Coreia do Norte. E talvez seja um museu ao vivo, né? Isso é uma coisa antiga. Assim, pelo que eu já vi no documentário, aparentemente você vê uma ilha da fantasia, né? Você vê uma coisas bonitas funcionando bem. Quem só sabe o que interessa mostrar. Só o que interessa mostrar. Doutor Yon, Ana Maria do Tatuapé pergunta para o senhor sobre a pílula do câncer. Aliás, discussões enormes sobre pílula do câncer, manifestações, tudo mais. Essa pílula está um pouco em moda hoje. Inclusive, hoje teve noticiou teve um resultado de uma pesquisa recente em relação a essa pílula, né?
e que infelizmente não foram muito agradáveis para quem gostaria que funcionasse, né? Testaram em alguns ratos, talvez o Marco não goste, né? Mas foi um teste em ratos, né? E essa pílula realmente não mostrou nenhuma eficácia. Porém, assim, em medicina a gente nunca pode tirar conclusões precipitadas. A gente tem que aguardar um pouco. Testaram em 2 tipos de tumores que não são comuns, não são os mais comuns que a gente tem. E nesses mais comuns ele está sendo feito ainda. Então, por enquanto, assim, serve só de um alerta que talvez não funcione, mas por enquanto não podemos tirar nenhuma conclusão final. O que fica de orientação? Assim, a minha opinião, como essa droga, assim, em medicina, hoje em dia, muito em voga a medicina baseada em evidência. A gente tem que ter alguma evidência científica que isso funcione ou não. Então, como a gente não tem ainda, a recomendação é assim, se você tem um câncer, faça o seu tratamento que o seu médico preconizou e não deixe de fazer. E caso você queira, por conta e risco, tomar essa pílula, eu não vejo mal. Porém, assim, você não pode largar o seu tratamento. O senhor é médico, a doutora Renata médica, e quando vem a esperança do paciente imaginar que essa pílula possa ser a cura que se procura? Eu quero saber né, como o médico se comporta numa situação dessa, alguém que o senhor diz, olha, eu falo, não, mas eu quero tomar esta pílula. Assim, como assim, também não foi provado ainda que essa pílula faça mal, assim, na minha opinião, assim, se a paciente tem essa vontade de tomar, eu não vejo mal nenhum, desde que ela continue o tratamento dela. Então, ela pode acrescentar a pílula. E a gente sabe que também em medicina tem uma coisa chamada efeito placebo, né? Às vezes um paciente toma um remédio, que ele tem muita fé, acredita que aquilo funciona, e a gente vê que em alguns trabalhos mostrou que tem algum resultado sim na melhora. Algo acrescentado, doutora? Não, eu até gostaria de traçar um paralelo em relação a essa pílula, no que eu tenho falado aqui da esclerose múltipla, que é a vitamina D. Né? Então, para a gente, o fenômeno... A vitamina D é a droga do momento para se momento. Manipular, né? As pessoas Exato. Vão nas e farmácias na de manipulação. Múltipla, ela também é assim. Então, existem tratamentos aí que os pacientes querem abandonar o tratamento da esclerose, que foi o que o colega comentou, e querem tratar com vitamina D. Isso não é o tratamento. No entanto, nós orientamos o seguinte, você vai dosar o nível da sua vitamina, a gente tem como dosar isso no sangue. Se for uma quantidade insuficiente ou desfavorável, se repõe a vitamina. Então, toma a vitamina D, faça sua exposição solar, mas não é o tratamento também. Né? Mas é isso, o paciente acredita piamente, já vimos várias reportagens na mídia, inclusive, sobre isso, pacientes que abandonaram o tratamento, se dizem curados e tentam disseminar essa ideia, mas é aquilo, eles acreditam, mas não é o correto. A Fátima do Sumaré pergunta para a senhora se é possível uma prevenção contra a esclerose múltipla. Infelizmente, não existe uma prevenção para a doença. Não há prevenção? Não há prevenção. Uma vez que você tem a doença, aí você pode melhorar sua qualidade de vida com o tratamento e com dieta saudável, exercício físico, mas fazer isto não previne que você desenvolva a doença. Na sua área, AVC. AVC é possível haver uma prevenção? Sim, essa é uma doença bastante prevenível. Por quê? Porque existe a parte que a gente diz dos fatores não modificáveis, que isso, infelizmente, é a genética. Então, quem carrega consigo uma genética, um pai que já teve um AVC, uma mãe, tem mais chance de desenvolver um AVC. Mas os fatores de risco, que são o gatilho importante para o acidente vascular cerebral, todo mundo conhece, mas ainda como a doença cardiovascular, o infarto é difícil. Tabagismo, o sedentarismo, dieta saudável, então a obesidade é um fator de risco, diabetes, hipertensão arterial, a dieta rica em sal, porque aumenta a pressão. Então, tudo isso, se você controlar, você minimiza muito a chance de ter um acidente vascular cerebral. Marco Ciampi, Jorge de São Bernardo pergunta por que é tão difícil proibir rodeios no Brasil. Eu acredito que é uma questão de tempos, né? Porque hoje existe muito menos interesse em usar o animal para diversão, inclusive o próprio rodeio, né? Porque o rodeio ele representa uma fatia, vamos dizer assim, do todo o evento.
A grande maioria vai até... Gera uma receita enorme um rodeio. Sim, mas assim, a massa que vai para esses eventos vai para assistir os shows das grandes nomes, os artistas que se apresentam. Há uma falsa ideia de que as pessoas vão para ver a pessoa simular uma doma daquele boi, daquele cavalo, mas não, elas estão ali... O que acontece com o animal? Por que se fala tanto no... Não, o que maltrata o animal num rodeio? Então, o animal ele é colocado, antes de ser colocado na arena, ele é apertado um cinto, que eles chamam de sedem, não é? Que pega aqui na virilha do animal. Existem pessoas que indicam que ele pode pegar nos testículos, inclusive, mas que isso é que provoca o animal a sair saltando daquela forma, não é? O cavalo é assim, o boi também. Então, é um uso do animal de uma maneira que absolutamente ele agiria dessa forma num comportamento normal. Então, essa utilização do animal, usá-lo para uma diversão humana dessa forma, é que nós somos contra e entendemos que a sociedade hoje está repudiando. Tanto é que os grandes rodeios, né, Barretos, andam bastante preocupados. E de tempos em tempos investem muito em comunicação, em novelas e tudo mais, para manter esse hábito. Mas ele tem sido rejeitado crescentemente. Dr. Ion, quando ele se referiu a testes de laboratório com camundongos, que o senhor não gostaria muito de abordar este assunto. Por quê? Como ambientalista. Não, essas cobaias não devem ser usadas? Essa discussão do uso do animal pela ciência, para desenvolvimento de novas drogas, nossos produtos, ela é uma grande discussão mundial e já se avançou muito porque descobriu-se que, primeiro, pecava-se pelo excesso. Então, o pesquisador, para ele enriquecer a sua pesquisa e valorizar, entre aspas, a sua pesquisa, utilizava um grande número e desnecessariamente, grande número de animais. Então, a primeira questão que tem que ser colocada para esse sistema é a ética, né? A ética nesse uso. O animal está lá oferecendo sua vida para o desenvolvimento de uma pesquisa e, principalmente, um comitê de ética interno que vai regular esses processos. Né? Nós não somos contra o uso do animal de forma racional e hoje, inclusive, existem os grandes centros no mundo que entendem que o modelo animal muitas vezes não se aplica ao desenvolvimento, porque ele é distinto do modelo humano. Né? Então, em muitos casos, é usado desnecessariamente. E os testes in vitro e outras formas de avançar essas pesquisas têm demonstrado isso. Está satisfeito com a resposta? Satisfeito. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Marco, Sim. Um pouco relacionada, né? Na medicina a gente tem uma discussão muito de anos, né, em relação à eutanásia. Sim. Que a gente tem corrente a favor, corrente contra e não chegamos a nenhuma conclusão. Queria saber em relação aos animais, há alguma discussão em relação à eutanásia para animais? Olha, eu acho excelente essa sua colocação, porque eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu representei no Brasil uma entidade inglesa, isso há 22 anos atrás. Eu sou um profissional dessa área no país. Eu estranhava de ver por que a pasta sobre eutanásia era uma das mais volumosas, porque é uma discussão muito difícil na questão, por exemplo, do paciente, entre o médico, imagina o veterinário, determinar qual o momento da eutanásia num animal que não consegue se comunicar. Né? É uma análise difícil, o proprietário se apega, muitas vezes retarda aquele momento, né? O animal passa a sofrer. Entendeu? Então, realmente, nós trouxemos já especialistas para seminários aqui no Brasil, é uma área de muita, vamos dizer assim, atenção da classe médica. E eu diria que a relação do homem com o animal, de uma forma geral, ela se pauta pela ética, pelo bom senso, pelos valores que entendem que esse animal está submetido, né? Ele depende daquele julgamento humano. Né? A Arca tem ações programadas neste combate à leishmaniose nos animais? Sim, a principal ação hoje é a comunicação. Nós entendemos que a prevenção dessa doença ela passa principalmente por fatores simples. Né? Existem hoje, desde produtos no mercado que podem prevenir, né, o mosquito transmissor, que esse é o primeiro ponto. As pessoas entendem que o animal é que está transmitindo a doença e não é verdade. É o mosquito que leva a doença depois de captar aquele sangue infectado. Então, a prevenção é a melhor maneira de evitar que essa doença se espalhe no país e se torne, como hoje, a principal zoonose. Mas, Marcos, se não fazem prevenção para conter o Zika vírus,
Pois conter os outros mosquitos todos aí que... Né? O chikungunya. Exatamente. Olha, existe um fator dessa doença que é um fator ambiental. Então, áreas que sofrem desmatamento para colocação de condomínios e tal, em algumas cidades já se provou ser as áreas de maior foco da doença. Então, existe um fator ambiental e de políticas públicas. Agora, o fator da prevenção ela deve existir por parte do proprietário, do guardião daquele animal. Ele que deve zelar, não aguardar que o poder público vá ter essa solução. Então, como eu disse, existem hoje métodos, coleiras, vacinas, puron, que eles chamam, na pele do animal, e que vão prevenir a doença. É isso que nós estamos difundindo na sociedade. Como você vê essas pessoas que passeiam com seus cãezinhos pelas ruas de São Paulo? Não é bem um passeio, é mais um desfile, não é? É um desfile. Tem Olha, até babá de cachorro, vocês sabiam? Tem a babá. Babá vestida mesmo. Já tive a oportunidade de ir num salão de cabeleireiro e entrar uma pessoa com a babá do cachorro. Existem. Uniformizada, com carrinho e tudo. Como é que você vê isso? Olha, eu diria que aqueles daqui da mesa presentes, o nosso público que nos assiste nesse momento e ouve, quem convive com o animal sabe o privilégio que é essa experiência. Ele é realmente algo que nos traz, inclusive comprovadamente, maior imunidade, a troca social ela é melhor, crianças vão melhor na escola, casais brigam menos, o nível de segundo infarto é menor em quem tem animais. Tem uma série de demonstrações. Então, essa atitude... Na área do Dr. Bernardo já tem a briga para no divórcio quem fica com o cachorro. Com o cachorro e com o violão. Violão está menos... Violão não está tão em alta, não. O cachorro está mais em alta. Existe. A briga no fórum, às vezes você fala, não, é só por propriedade, por carro, não é não. Às vezes o cachorro é motivo de estupim de uma guerra. Muito. Doutor Ion, só um último detalhe aqui, quando as mulheres o procuram, que na palpação tem algum sintoma que a preocupa, é tardio já essa procura ao médico? Existe uma forma de antecipar isso? Na verdade, quando a paciente consegue palpar alguma coisa, a gente sabe que, não vou dizer que o tumor está avançado, se for um tumor, obviamente, né? Mas assim, ele está um pouquinho à frente em relação a um nível pré-detecção, vamos dizer assim, pelos exames, né? Mas assim, de qualquer forma, como hoje em dia o tratamento melhorou muito, assim, isso não quer dizer que ela vai ter um prognóstico pior necessariamente. E a gente tem muitos exames hoje em dia, o leque é muito grande. E mesmo sem sintoma ou com sintoma, as mulheres têm que fazer os exames, que a gente sabe que vai detectar de uma forma mais precoce e vai melhorar muito o prognóstico dela. Doutora Renata, alguma ação específica no Dia da Independência que ainda permanece? Olha, é um assunto ainda bastante amplo, né? Ele está ainda muito em voga na mídia, mas a melhor prevenção é procurar o médico, né? Então não precisa supervalorizar, mas não desvalorize seus sintomas, né? Sempre procure o médico, é melhor ser esclarecido a deixar passar um tratamento ou até um futuro de qualidade de vida, que esse que é o Nós homens não procuramos médico, dona Renata. Exatamente, por isso que homens têm mais AVC que mulheres. Doutor Bernardo gostou, não vamos procurar médico de jeito nenhum. O livro Drogas, o Início do Fim, onde eu encontro, doutor Bernardo? Olha, você pode comprar pelo site Qual Drogas site? o Início do Fim, não é site, o e-mail. Drogas o Início do Fim, .ol. Drogas o Início do Fim, .com. Sim. E pode ir através da editora também, a RG. E eu quero chamar a atenção de todos. Se você está com um problema, não faça como a maioria das pessoas. Vê um filho drogado, a primeira coisa, a atitude é internar numa clínica. O vício, a psicodinâmica do vício, ela tem outra espécie de tratamento. Você, para conseguir êxito, tratar uma pessoa, tirar das drogas, você tem que primeiro deixar a pessoa chegar no fim, como se diz. Significa que o senhor, se encontrar alguém, não adianta querer agir por ele, ele tem que agir.
Às vezes ele tem que ter a iniciativa. Deixar ele chegar no fim do poço, porque nesse momento ele fica permeável. Ele começa a aceitar você tratar. Porque não adianta nada, isso está provado, eu acompanhei muitos anos. O pai descobre que o filho está drogado, joga numa clínica. Nem todas as clínicas são verdadeiras. Há muitas clínicas de enganação. O filho está drogado com cocaína, interna, o filho fala, pai, há 30 dias que eu não uso cocaína. A clínica está dando anfetamina, que é muito pior do que a cocaína. Então, não, eu não uso mais cocaína. E o rapaz está drogado até dizer chega. Ele não aceita tratamento. Enquanto não cair no momento que ele aceita, que ele vê que ele chegou no fundo do poço. É a hora de você procurar, eu recomendo muito o Centro de Autoajuda como início de tratamento, porque eles têm, até sobre o negócio que vocês falaram, sobre o problema da cura psicológica. Sim. As igrejas exercem um papel fundamental nisso. A pessoa acredita, ela quando chega no fim do poço, ela precisa ter alguma coisa que ela acredite para se agarrar. Perfeito. E o que mais tem dado certo é Cristo. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, Confé. Foi uma alegria. Marcos Ciampi, como é que eu localizo, como é que entra em contato com a Arca Brasil? Olha, a Arca Brasil ela é muito acessada pela internet. O site é www.arcabrasil.org.br. Lá vai ter também a informação sobre a doença, a prevenção dela. Leishmaniose nos cães, nos gatos. Exatamente. E o site próprio da leishmaniose, que é o cão não é o vilão.org.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente É o meu que Fala. prazer. Dr. Ion, tem uma forma de entrar em contato com o senhor, um site, um endereço eletrônico? Entra em contato com o CDB, que é um laboratório, né? O site é cdb.com.br, ou o telefone do concierge médico 5088-1055. Grato por ter vindo, gente. Repete, o Ion. Yun. Completo. Yun Seung Cheng. Era quase isso que eu estava pronunciando. Quase. Doutora Renata, sim, tem um endereço eletrônico que se localize a senhora? Então, hospitalsantapaula.com.br. Eu trabalho no hospital e através do telefone 3048.000. Repete. Telefone 3048.000. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.